Olá pessoal, meu nome é Letícia Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô de cara limpa, como vocês podem ver aqui pelo título do vídeo, eu trouxe pra vocês um maquia e fala. Faz tempo que eu não trago vídeo de maquiagem aqui no canal, mas dessa vez eu quis fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. Eu deixei lá no meu Instagram falando pra vocês que eu já tinha sido picada por uma cobra e tudo mais. E perguntei pra vocês se vocês queriam saber como é que foi, o que foi que aconteceu, quantos anos eu tinha. E muitas pessoas ficaram curiosas pra saber o que de fato aconteceu. Então eu resolvi trazer um maquia e fala. Pra não ficar só um vídeo de mim aqui, bem aleatório, conversando com vocês, eu resolvi trazer um vídeo de maquiagem junto. Então, nós vamos aí conversar um pouquinho, eu vou me maquiando junto com vocês. E é isso. Bom, pessoal, comecei então colocando um arquinho na minha cabeça, vou começar limpando aqui o meu rosto, então. E eu não sei como começar a contar isso pra vocês, mas vamos lá, né? Melhor a gente começar pelo começo, certo? Bom, gente, há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa X lá da minha cidade. E daí essa pessoa tocou no assunto da infância, da nossa infância, como tinha sido a nossa infância e tal, tudo que a gente fazia e tudo mais. E daí essa pessoa, gente, tocou no assunto de quando eu tinha sido picada por uma cobra. E daí o que aconteceu? Eu peguei e coloquei lá no meu Instagram, publiquei lá no meu Instagram, a conversa, um pedacinho da conversa de mim com essa pessoa e perguntei pra vocês se vocês queriam que eu contasse pra vocês a história e muitos de vocês pediram pra eu contar a história, que muitos de vocês ficaram curiosos pra saber como é que foi, o que foi que aconteceu e tudo mais. Então estou aqui pra contar pra vocês. Gente, seguinte, eu tinha 9 anos de idade, 14 anos já se passaram porque hoje eu tenho 23. E assim, eu tinha uma amiga, Mariana, vou falar o nome aqui pra vocês, gente. Então, tinha uma amiga Mariana. Eu morava numa rua de baixo e ela morava numa rua lá em cima. Tinha um morro que subia pra chegar na casa dela. E eu era muito grudada com essa amiga. A gente brincava demais todos os dias. E o que que acontece, gente? Do lado de cima da casa dela, tinha um pasto, um gramado. E lá em Minas, nós tínhamos mania de brincar de escorregar no pasto. O que que a gente fazia? A gente pegava papelão, pegava um pedaço de caixa, né, de papelão, e colocávamos óleo de cozinha, sim, óleo de cozinha. A gente colocava óleo de cozinha no papelão. E o que a gente fazia? Íamos escorregar no pasto. Sim, daí um determinado dia, nós fomos brincar disso. Fomos brincar de escorregar no pasto. E aí, gente, o que que aconteceu? Foi nesse dia que aconteceu a desgraça. Sim, gente, foi uma desgraça mesmo, viu? Desculpa a palavra, mas foi. Então, gente, nós fomos lá escorregar no pasto e daí tudo tranquilo, ficamos lá brincando de escorregar e tudo mais. E daí, gente, do nada, de repente, eu pisei em alguma coisa mole e gelada. Sim, é até estranho contar isso assim, dessa forma, mas é a verdade, eu vou falar pra vocês, porque eu lembro como se fosse hoje. Por mais que já tenham se passado 14 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu nunca mais esqueci. Isso não sai mais da minha cabeça. E daí, gente, eu pisei em uma coisa mole e gelada. E nisso eu peguei e falei pra Mariana, falei pra minha amiga, fulanos, pisei em um negócio assim, assado, você sentiu também? Daí ela, não deve ser nada não. Aí tá, continuamos brincando normal, e daí novamente eu peguei e pisei de novo nesse negócio, gente, só que eu acho que assim, a cobra, ela devia estar camuflada embaixo do mato, sabe? Porque, tipo, era mato alto mesmo assim. E na minha cabeça eu entendo que ela estivesse camuflada embaixo do mato, então nesse momento ela não conseguiu me picar. Até aí tudo bem. Pisei de novo, gente, pela terceira vez, eu lembro direitinho. Pisei novamente em um negócio mole e gelado. E falei pra minha amiga, eu falei, Mariana, de novo, eu pisei em um negócio mole e gelado. Você tem certeza que você não tá sentindo nada? Daí ela, não. Daí eu falei assim, então tá, né?
Ela falou, não deve ser nada. Pegamos e saímos. A gente pegou e saiu. Nisso, a mãe dela, a gente tinha parado de brincar, tá? Daí, nisso, a mãe dela pegou e chamou a gente e falou, viu, vou sair, fazer caminhada, vamos junto, vocês querem ir junto, tal. Daí, a gente queria ir junto. Daí, como a gente tava cheia de mato, brincando no mato, pegamos e íamos embora, cada uma pra sua casa, tomar um banho, né, gente, porque a gente estava suja, porque já tinha brincado o dia inteiro. Isso já era à tarde, devia ser por volta das 5 da tarde, mais ou menos, umas 4, 5 da tarde. E daí tá, pegamos e cada uma fomos embora pra sua casa. E foi nesse momento, gente, juro pra vocês. Ela entrou pra casa dela e eu comecei a descer embora pra minha casa. Como eu disse pra vocês, eu morava na rua debaixo da casa dela e eu tinha que descer um morro pra chegar na minha casa. E nesse morro, gente, tinha um poste. Ela entrou pra dentro, tal, fechou a porta, eu tava descendo embora. E eu desci embora correndo, gente. Tinha 9 anos, é uma criança ingênua, digamos assim, né? Eu nem sabia das coisas, né? E daí eu peguei, gente, sim, eu desci embora correndo. Correndo, eu, tipo, as pessoas falam, como assim, você não viu a cobra e tal? Não, gente, eu não vi, porque, tipo, no ato, assim, eu desci embora correndo. Fui embora correndo e eu não olhei pra onde eu estava pisando. Esse poste é, tipo, bem quase em frente, assim, à casa dela. E daí, foi nesse momento que eu pisei em cima da cobra. A cobra, ela praticamente saiu do mato onde ela tava, que não era longe. E, gente, eles dizem que ela ficava esperando. Dizem que a cobra espera a pessoa que sente o cheiro e tudo mais. E daí a cobra estava lá, gente, do lado do poste. E foi aí que eu pisei. Como eu desci correndo, eu não vi, eu pisei, gente. Só que nisso, bem no momento mesmo, tipo coisa de momento, assim, eu senti uma dor terrível, 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 terrível. Nossa, e daí eu comecei a gritar assim, ai, ai, ai e tal. E daí eu acho que a mãe da minha amiga se assustou. E nisso ela pegou e saiu pra fora pra ver o que tinha acontecido. Nesse momento eu tava sentada no chão, sim, a dor era gigantesca, imensa, eu sentada no chão gritando de dor. E nisso, a minha amiga, gente, eu não sei nem se eu posso contar isso, mas vou contar. Ela tinha já, provavelmente ela já tava tirando a roupa pra ir tomar o seu banho. Ela saiu lá fora, gente, enrolada na toalha, pra ver o que é que tinha acontecido. Sim, ela saiu enrolada na toalha e eu lá sentada gritando de dor. Eles não sabiam o que tinha acontecido comigo porque eu tava gritando tanto. E daí a mãe dela resolveu chegar mais perto. E, gente, na hora que a mãe dela foi chegando mais perto, ela começou a gritar, sai daí, tal, levanta, levanta, a cobra, não sei o que. Gente, só que eu tava tão cega de dor, que parecia que eu não conseguia escutar a minha visão, gente, juro. A minha visão eu fui perdendo, foi coisa assim, ó, de momento, de hora, assim, questão de segundo, eu fui perdendo a minha visão, eu não conseguia mais enxergar nada na minha frente, eu enxergava tudo, tudo, tudo completamente embaçado. E eu só lembro, velho, dela começar a gritar, tipo, sai daí, a cobra, a cobra. Só que, tipo, gente, eu não conseguia nem levantar do lugar. A dor era muito grande, eu não conseguia levantar do lugar. Daí, o que que ela fez? O avô dela, gente, morava na casa acima da casa dela. E ela pegou e chamou o avô dela foi lá e matou a cobra. Bom, pessoal, eu dei uma adiantadinha aqui no vídeo pra não ficar tão longo pra vocês e ficar ruim de vocês assistirem. Me perdi no que eu estava falando, mas eu acho que eu estava falando que ela chamou o avô dela, né? Ela chamou o avô dela, então, e o avô dela foi lá e matou a cobra com um cabo de vassoura, sim, eu lembro disso. Sabemos que não podemos matar os animais, sabemos, porém ele matou. Enfim... Gente, daí matou a cobra, eu desci pra minha casa, falei pra minha mãe que eu havia sido picada por uma cobra. Minha mãe, gente, é uma pessoa muito complicada, ela não entende as coisas e ela achava que eu estava mentindo. Sim, ela achou que eu estava mentindo, que eu estava brincando e ela começou a falar que não podia se brincar com esse tipo de coisa e blá blá blá. Até que a mãe da minha amiga desceu junto, ela desceu logo atrás de mim e foi lá e falou pra minha mãe que sim, era real. Eu havia sido picada por uma cobra, até que a minha mãe acreditou.
E, gente, detalhe, não posso esquecer de uma parte da história, que as pessoas, quando você mora em um lugar pequeno, em uma cidade pequena, em um bairro assim, as pessoas têm mania de cuidar da sua vida, né? Vou ser bem sincera, já vou falar assim mesmo, e não vou falar o nome da pessoa porque é feio, mas enfim, uma pessoa X começou a falar que eu havia sido mordida por uma onça, gente. Sim, isso eu tô contando pra vocês, não sei por quê, porque eu acho muito engraçado quando eu fico lembrando. Mas enfim, gente, daí a moça lá, que era a mãe da minha amiga, foi na minha casa, desceu atrás de mim, contou pra minha mãe que era real, que eu havia sim sido picada por uma cobra, e minha mãe acreditou, obviamente. E a gente pegou, minha mãe me levou pro hospital, chamou uma ambulância, me levou pro hospital. E daí o que aconteceu? Chegou lá no hospital, gente, como eu disse pra vocês, eu moro em uma cidade pequena, eles não poderiam fazer nada, porque a minha cidade não tem estrutura pra esse tipo de coisa quando acontece. Eles não têm uma estrutura. Então, o que aconteceu? Pegaram uma ambulância e me levaram para uma cidade vizinha, para Pouso Alegre, para ser mais específica, né? Me levaram para Pouso Alegre, só que antes de me levarem para Pouso Alegre, passaram lá no meu bairro para poder pegar a cobra, colocaram a cobra dentro de uma caixa de isopor, porque eles falam que se você tiver a oportunidade de levar a cobra para o hospital, para eles identificarem qual cobra é e tal, o processo é bem mais rápido para eles te darem o soro e tudo mais e entrarem com a medicação, porque eu acho que cada cobra tem um veneno e tem uma medicação específica. Eu acho que é isso. Não sei, se alguém estiver assistindo aqui que saiba, me corrija se eu estiver errada. Mas enfim, daí passamos lá no meu bairro para poder pegar a cobra. Colocaram a cobra em uma caixa de isopor e seguimos para Pouso Alegre. Gente, só que assim, Pouso Alegre, da minha cidade, é 1 hora de distância, né? Não sei se é assim que se fala, mas demora 1 hora para chegar lá. E daí o que aconteceu? Eu lembro, gente, que dentro da ambulância, o moço que me levou, ele se chama Donizete. Hoje em dia ele não mora mais junto com a gente, ele mora em um lugar bem melhor do que a gente, mas eu lembro, gente, ele era uma pessoa muito boa mesmo, tinha um coração enorme. E, gente, eu lembro que dentro da ambulância eu não conseguia mais enxergar nada. Como eu disse pra vocês, eu fui perdendo a minha visão e eu não podia fechar o meu olho. Ele falava pra minha mãe manter eu com o olho aberto, que não era pra eu fechar o meu olho. Eu já tava dopada, gente, tipo, eu não sentia mais dor, mais nada. Tipo, já não sentia mais nada, sabe? Tipo, o meu corpo foi meio que adormecendo. Eu fui perdendo a minha visão. E foi assim, gente. E daí chegamos lá em Pouso Alegre. Eu lembro que foi muito difícil, muito dolorido. Eles apresentaram. Gente, peraí, que agora eu preciso passar o rímel, eu preciso me concentrar aqui. Bom, pessoal, então eu lembro que chegando lá no hospital, apresentaram a cobra, né, pro médico que estava lá de plantão. E foi detectado que era uma cascavel. E que a cascavel tinha 7 anos, sim, já era uma cobra velha. Não sei se é velha, né, gente, mas 7 anos. O animal era, tipo, bem grande. Eu lembro que a cobra era bem grande, ela, tipo, era bem grossa, assim, sabe? Não sei se é grossa a palavra certa de se falar, né, gente, mas eu vou falando e vocês vão me entender. E eu lembro que ela era uma cobra bem grande, era uma cobra bem grossa. E daí foi detectado que então era uma cascavel de 7 anos e tudo mais. E, gente, chegando lá, sabe o que o médico disse? O médico disse simplesmente que se demorasse mais 5 minutos, sim, gente, mais 5 minutos, nem precisaria me levar mais, pois eu já estaria morta, sim, porque o veneno já estava chegando no coração. Foi isso que o médico disse para minha mãe, eu lembro até hoje. E eu jamais iria esquecer de uma coisa dessa, né, gente? Porque é uma coisa marcante que fica pra nossa vida. E eu lembro disso, eu quase morri. Sim, eu quase morri. E eu sou muito grata a Deus, né? Porque realmente eu renasci de novo. Eu era uma criança de 9 anos, então o sangue se espalhava. O sangue. Então o veneno da cobra se espalhava pelo nosso sangue muito fácil, com muita facilidade. Ele chegaria ao coração muito rápido. Porque eu fui demorada pra ser
socorrida, né, digamos assim. Não que eu fui demorada pra ser socorrida, gente, mas que assim, da minha cidade até a outra cidade que tinha os... Esqueci o nome da palavra, mas que tinha todo o processo pra cuidar de mim era longe, então, tipo, demorou. O que eu lembro também, gente, é que lá no hospital eu tive que usar sonda pra poder conseguir fazer as minhas necessidades, que não há necessidade de falar aqui. Eu usei, então, sonda. E, gente, eu lembro que minha mãe não tinha levado roupa, porque, tipo, no calor do momento, a minha mãe só queria, tipo, saber de pegar eu e de me levar pro hospital pra salvar a minha vida. Ela não tinha me levado roupa. E daí, gente, também nós nem sabíamos, né, como ia ser quando chegasse lá, o que que ia acontecer. E daí, vocês acham que eu cheguei lá e fiquei lá e vim embora? Não, gente, fiquei 7 dias internada. Sim, eu fiquei uma semana lá internada. Fiquei uma semana, então, internada, e daí a minha mãe voltou pra minha cidade pra pegar mais roupas e tal, porque eu teria que ficar lá tomando soro e todos os medicamentos que fossem necessários para eu sobreviver. E, gente, uma outra curiosidade para vocês saberem aqui é que o médico que me socorreu, o médico que me atendeu, ele simplesmente levou a cobra para ele comer. Sim, gente. Eu já sabia, né? Óbvio, a gente sabe que tem pessoas que comem esses tipos de animais. E o meu médico, ele levou a cobra para ele comer. Sim, gente, isso é real. Ele mesmo falou que ele ia levar. Ele pediu pra minha mãe se ele poderia levar. Minha mãe disse que sim, que poderia e tal, né? Até porque o que, que a gente vai fazer com a cobra? Nada, né? E daí ele levou a cobra pra ele comer. Ele tirou o guiso da cobra, deu o guiso da cobra pra minha mãe. E tá aí, gente, outra curiosidade. A minha mãe tem o guiso da cobra até hoje. Pra quem não sabe o que é guiso, eu vou deixar uma foto aqui, ó, pra vocês verem. Mas eles dizem que cada gominho do guiso da cobra é um ano da cobra. Se isso é mito ou verdade, não sei. Não sei se é verdade, se é mentira, mas eles dizem que cada gominho da cobra é um ano de idade. E realmente a cobra tinha 7 gominhos de 7 anos de idade. E é isso, gente. Foi essa minha história de superação de ter sido picada por uma cobra. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém, real, porque é uma dor insuportável, gente. E hoje eu parando assim pra lembrar que, tipo, eu nem poderia estar aqui mais. Eu paro e agradeço muito a Deus, né, por ter me dado novamente a vida, porque Deus sabe o que faz na hora certa, Ele sabe como Ele cuida de cada um de nós, então eu acho que assim, gente, é uma coisa que, tipo, eu nunca mais vou esquecer, é uma coisa que ficou pra minha vida, é uma história que é verdadeira, que aconteceu de verdade, e que quem me conhece sabe que eu realmente passei por tudo isso. Bom, gente, então é isso. Vamos finalizar aqui esse vídeo, porque eu acho que já ficou muito grande, eu já contei muitos detalhes pra vocês, mas realmente eu quis contar assim bem detalhado pra vocês entenderem tudo que realmente aconteceu, como foi que aconteceu. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não quis só ficar aqui falando pra vocês, bem aleatório, eu resolvi fazer uma maquiagenzinha bem básica também, pra gente conversar e ter esse papo entre amigas. E vocês são meus amigos, eu considero vocês como os meus amigos, mesmo eu não conhecendo vocês. Eu sei que vocês me ajudam muito, cada um de vocês que estão aqui estão me ajudando, estão fazendo parte do ciclo que eu tô criando na minha vida. E eu contei pra vocês como se eu estivesse contando pra um amigo meu. Um super beijo e até o próximo vídeo.